Fala pessoal, tudo bom? Professor Silvio Bononi aqui. Nesse vídeo nós vamos resolver questões da Selecom de 2023, tudo bem? Questões muito atualizadas. Do banco de dados que eu peguei aqui 11 questões que caíram em 2023. Talvez na hora que você esteja vendo esse vídeo aí, tenham mais questões, tudo bem? Mas as 11 que eu tenho aqui eu vou estar resolvendo com você e comentando o gabarito com você, tudo bem? Vamos ficar de olho aqui que tem questão que deveria ter sido anulado, né? Anulado pela banca e a banca não anulou. Vamos lá. Então a primeira questão nossa aqui diz o seguinte: uma empresa vai comprar recursos de armazenamento de dados com as seguintes características. Não possui, as características são: não possuem partes móveis, não estão sujeitos a falhas mecânicas, possuem menores custos de manutenção, não produzem sons mecânicos, consomem menos energia. Por este caso, o tipo de recurso de armazenamento de dados a ser obtido deve ser, né, na tecnologia. Então, uma questão de hardware aqui que nos dá as características aqui desse dispositivo. Então, essas aqui são as características dele. Legal. Pessoal, CDR, ele é um dispositivo de armazenamento, né? Mas ele é uma mídia óptica, tudo bem? Ele não tem nenhuma dessas características aqui, então não é. O DVD, ele segue a mesma característica do CDR, que é uma mídia óptica, tá? Então quando falar de CD, DVD, o Blu-ray, né, que é o mesmo formato, são mídias ópticas, tudo bem? São formas de armazenamento de dados? Sim, são formas, mas uma mídia óptica aí, legal? Aí a gente tem as últimas duas aqui. O Winchester, né, é um nome antigo que se dava, de repente, né, você não se lembra ou não chegou a conhecer, ao HD, ou seja, ao disco rígido. Então quer dizer que Winchester e HD é o mesmo equipamento? Sim, é o mesmo equipamento, tá bom? E o HD é uma peça que mecânica, possui partes móveis, ele está sujeito sim a falhas mecânicas, legal, ele vai produzir um som, então o HD tem um barulho aí, porque ele tem um disco rodando lá dentro, ele tem uma agulha de leitura, então ele vai ter muito mais barulho. Agora, o SSD, que é o disco de estado sólido, esse não vai ter, no caso, barulhos, ele é um equipamento que a forma de armazenamento dele de dados, né, por exemplo, o disco, o HD no caso, ele é um disco magnético, né? Tudo bem? Ele é uma peça física. O SSD não. Ele é um equipamento, no caso, que ele vai ter uma placa onde ele vai armazenar as informações. Por isso que ele não vai ter barulho, não vai ter problema de danificar a estrutura do disco, esse tipo de coisa. É que nem um pendrive, né? O pendrive a gente carrega para todo lado, difícil um pendrive dar problema. E é muito menos, né? Pensa comigo, o que tem mais probabilidade de dar um problema? Um HD externo ou um pendrive? O pendrive não faz barulho nenhum, nem nada. Então, o SSD, podemos dizer que é uma tecnologia assim, semelhante ao pendrive, tudo bem? É um tipo de memória flash que a gente fala, tá? Então, SSD, que é o disco de estado sólido. Vamos lá, questão número 2. Um usuário do Windows deseja abrir a tela de pesquisa para procurar um arquivo, utilizando as teclas de atalho. Nesse caso, as teclas de atalho a serem utilizadas vai ser a tecla do Windows mais qual letra, tudo bem? Do Windows mais qual letra. Galera, tanto no Windows como na internet, até no Office hoje, a forma de pesquisa é usando o F de Find, né? Então, a tecla do Windows mais a letra F é uma forma de pesquisar dentro do aplicativo. Então, aqui sem problema nenhum, gabarito letra A. Normalmente, a Selecom traz questões de Windows, legal, e essas questões, quando é de atalho, são atalhos que são bem usados aí, que a gente usa bastante no nosso dia a dia. Uma questão também de Linux que caiu diz o seguinte: um usuário de computador com sistema operacional Linux precisa acessar o diretório no qual estão os arquivos de configuração. Tudo bem? Para esse e qual é esse diretório? Então aqui a gente tem uma parte bem importante. O que acontece? Dentro do Linux, ele separa por... dentro do Linux é muito chamado de diretório, que são a mesma coisa que as pastas que a gente fala no Windows. Tudo bem? Mas no Linux é mais comum usar o nome diretório, não usa o nome pasta, pasta no Windows. Ah, Silvio, mas no Windows se eu chamar a pasta de diretório, tá certo? Tá certo também, não tem problema não. Mas vamos lá. Dentro do Linux, ele tem pastas, né, ou no caso diretórios, que são padrão de armazenamentos de determinados tipos de informação. Tudo bem? Determinados tipos de informação. Então quando a gente pega, por exemplo, aqui, ó, vamos lá, vamos analisar as alternativas.
Então vamos lá. O diretório OPT, no caso, tá, é para instalar pacotes opcionais, pacotes que de repente não estão instalados dentro da distribuição Linux que você está utilizando. Tá? O barra lib, que é de library, que é de biblioteca, tá? Ele vai armazenar as bibliotecas dos programas que estão instalados, arquivos, né, programas, ou melhor, arquivos que os programas que você instalou pode precisar durante a utilização. Agora, a barra etc, que ele vai ter, quando falar de arquivos de configuração, vai estar dentro, tá, do diretório barra etc, tudo bem? Barra etc. Então, é desse diretório. E o bin, o barra bin, que vai ter comandos que o usuário administrador, que dentro do Linux é chamado de root, que é o superusuário, tá? O superusuário vai utilizar, vai estar na pasta bin. Tem uma outra pasta, por exemplo, né, outro diretório, por exemplo, que é chamado de USR. Tudo bem? O barra USR, o diretório USR é dos users, ou seja, tem as informações dos usuários que utilizam aquele computador. Então você percebe que dentro aí do Linux, tá? Você pode ter comandos, no caso, ou perdão, você pode ter diretórios que cada diretório ele vai ter uma nomenclatura. Outro que já caiu muito em prova também é o barra dev, de devices, de dispositivos de hardware que estão instalados. Tudo bem? Então é importante que se na sua prova tiver lá, por exemplo, no edital só sistema operacional e não falar qual é, ele pode perguntar Windows ou Linux. Agora, se falar sistema operacional Windows, aí tudo bem, não vai cair Linux na sua prova. Tá? Então fique bem atento em relação a isso aí, mas as questões que caem de Linux normalmente não são questões aprofundadas, não muito técnicas, dá para responder tranquilo ali.